o assunto que me coube, né, seria sobre os 7 corpos espirituais, né? Então, o homem, né, na concepção setenária, o homem espírito, né, ele é constituído por 7 corpos, né, que a melhor definição que eu vejo para esses corpos seriam veículos, né, de manifestação do espírito, né, em cada plano, né? Então, seria o veículo de manifestação do espírito em cada plano. Esses corpos vibram em dimensões distintas, né? Então, esses 7 corpos, né, consistem em... Deixa eu colocar aqui. O quaternário, ele é dividido, como eu falei, na concepção setenária, são 7 corpos. Então, nós temos variam de acordo com a sua densidade, né? Então, nós temos os corpos ditos materiais, né, que é o corpo físico, corpo etérico. Depois nós temos os corpos espirituais, seria o corpo astral, mental inferior, mental superior, búdico e o átmico, né? Então, nós vamos de acordo com a densidade, né, do mais denso, que é o corpo físico. Depois nós vamos para o corpo duplo etérico, né, que é praticamente uma cópia fiel do corpo físico. Depois nós vamos para o corpo astral, e conforme esses corpos vão subindo, né, na escala do físico, para o corpo etérico, para o duplo etérico, né, esses corpos vão se tornando mais sutis, né? Então, nós vamos partir do corpo mais denso, que é o corpo físico, essa matéria que nós temos, né, até o corpo mais sutil. Então, conforme vai nessa escala, nós vamos reduzindo, né, vamos se tornando mais sutis a cada passagem, né? Então, eu vou começar a falar dos corpos do primeiro corpo, né, que é o corpo físico, né? O corpo físico é essa carcaça, né, que nós estamos usando, né, para que o espírito se manifeste nesse plano, né, nessa dimensão, né? Então, esse corpo tem as características, né, esse corpo não tem consciência, tá? Então, é importante, um dos detalhes importantes que nós temos que ter, que a consciência e a mente são propriedades do espírito, né? Mas ele é constituído de matéria, e pelo fato dele ser constituído de matéria, ele permite seguir nesse plano que nós estamos, né? Porque o plano, o corpo físico e o meio físico pertencem à mesma dimensão, né, eletromagnética. E este corpo físico nosso, ele somatiza todas as desarmonias energéticas provenientes dos demais corpos, tá? Então, o corpo físico é essa carcaça, nós vamos ver mais adiante também que é mutável. Então, nessa encarnação, né, estou homem, né, tenho esse aspecto tal, mas eles são mutáveis, né? Os físicos são mutáveis. Depois nós temos, logo em seguida, o corpo duplo etérico, né, que é praticamente uma cópia fiel do corpo físico, né? Então, ele fica a milímetros de espessura do nosso corpo, né? E ele também é um corpo, né, ele já de uma matéria mais sutil do que o corpo físico, né? Então, como eu tinha falado, né? Então, conforme nós vamos subindo na escala dos corpos, eles vão se tornando mais sutis. Então, o físico é mais denso, depois esse duplo etérico, alguns chamam de corpo semimaterial, tal, mas ele é composto de uma matéria um pouco mais sutil do que o corpo físico, né? E ele é a fiel duplicata do nosso corpo, tem os mesmos órgãos, tem tudo que existe no corpo físico, né? Também é mutável, né? Vai sofrendo modificações de acordo com cada encarnação, quanto ao sexo, tipo físico, de acordo com a necessidade do espírito vivenciar as situações, né, que precisam vivenciar nesse plano, né. Esse corpo, né, então, ele se desintegra, né, então, logo depois quando a gente desencarna, né, então, o corpo físico desintegra, e esse em torno de 70, 72 horas depois, ele também se desintegra, né. Também é importante falar, né, que esses corpos materiais não têm consciência, que a consciência é
propriedade do espírito, né? Ele também tem a finalidade, né, de ser o mantenedor da energia do corpo físico, né? Então, ele recebe energias mais sutis e nesse corpo estão os chakras, né, que são os centros de vitalidade, né? Então, ele recebe energias do corpo astral, lá de cima vai vindo, né? Então, lá em cima nós temos o corpo átmico, depois o búdico, mental superior, mental inferior, e assim nós vamos descendo. O corpo astral, então, esse duplo etérico recebe, tem os chakras, que são centros de vitalidade do que mantém essa energia vital, né? Que é necessária, né? Essa energia vital, nesse corpo também é muito importante a gente comentar no duplo etérico, que ele é o corpo que produz, que somente os encarnados, né, produzem o ectoplasma, que ontem teve uma palestra a respeito disso, né, que é um material de extrema importância para a comunicação com o mundo espiritual, né, e só os encarnados produzem essa substância indispensável, porque através dessa substância, né, do ectoplasma, emitido pelos encarnados, ocorrem os fenômenos de manifestações dos espíritos, né, doação de energia, para recomposição deste ou outros corpos, né? Esse corpo também é importante, né? A gente salientar que quanto mais nós estivermos ligados a questões materiais, maior será a densidade deste corpo. Então, tudo está diretamente ligado à densidade, né? Então, para a gente ir, nosso propósito é de ir evoluindo, nos tornando mais, o nosso espírito, né, mais sutil, né? Então, quanto mais ligado à matéria, mais denso este corpo, né? Ele produz ectoplasma, né? Tem os chakras, ele mantém a questão da vitalidade do corpo físico, e ele também, uma outra característica interessante nele, que ele segura, né, as energias nocivas, né, o máximo que pode, né, porque segundo os nossos estudos, as doenças, né, quando se instalam lá no corpo mais denso, né, elas já provêm dos corpos mais sutis, né? Então ele segura o máximo que pode, serve como uma proteção do nosso corpo, assim, né? Depois, as cirurgias astrais também são realizadas nesse campo de energia, nesse corpo, né, nesse veículo de manifestação. Ele se ressente, né, quando a gente faz uso de drogas, de álcool, medicações, elementos nocivos, né, podendo ser corrompido. E depois fica mais difícil a sua reconstrução, né. Bom, depois deste corpo, na sequência do duplo etérico, tem essas funções que é muito importante, né, a gente saber, produz o ectoplasma, né, tem os chakras para manter energia vital, né, aí nós vamos para os corpos espirituais, né, aí nós temos o corpo astral, tá, é um nome dado, né, ao invólucro, né, espiritual mais próximo da matéria. Então, nós vimos que nós tínhamos o físico, o duplo etérico, né? Agora, na sequência, o astral, né? Que é o primeiro, mais próximo da matéria, né? E seria o corpo que a gente vai utilizar a partir do nosso desencarne, né? Que também é conhecido como corpo fluídico, né? Alguns chamam de perispírito, né? E este corpo astral é o que a gente utiliza, né, nas viagens astrais, né, aquela que é o corpo que se desdobra durante o nosso sono, né, ou também de forma induzida. Então, aquele corpo que sai para fazer durante a noite, durante o nosso sono, ele vai visitar as colônias de acordo com a nossa sintonia, né, as nossas sintonia, de acordo com que nossos pensamentos, ele vai visitar os nossos afins nessa viagem astral durante o sono, mas, claro, ligado sempre para aquele cordão de prata, né, para manter isso. Ou então também, não somente durante o sono, né, a gente também pode ser induzido, né, o corpo que, durante um atendimento, né, também ele
pode ser através de indução, ele também pode se afastar, né, do corpo físico, né? É importante, né, salientar, né, que esse corpo, esse veículo é o veículo da manifestação das emoções, né, da sensibilidade, é a sede dos instintos, das paixões, dos sentimentos, né? Então, nesse corpo, todos os problemas emocionais devem ser tratados, né? E também, conforme nós comentamos anterior, o corpo físico, né? Quanto mais materializado tu é, mais denso, o duplo etérico, idem, né? Este também, né? Então, a densidade desse corpo astral, né? Varia de acordo com o grau de evolução do teu espírito, né? Então, aqueles que estão num estágio, né, de maior evolução, mais avançado, já acabam, já não tem mais, né? E aí acontece aí, o que? Aí a comunicação se dá através da sintonia mental. Então, no processo evolutivo, né, do espírito, a tendência, né, conforme nós formos evoluindo, é nós irmos eliminando estes corpos, né? Então, o corpo físico desintegra, o duplo etérico, aí nós estamos vendo que o corpo astral, né, se também tivermos a nossa evolução também, conforme nós vamos evoluindo, também vamos perdendo esse corpo astral, né? Então, o objetivo é, nessa escala evolutiva, a gente, como se fosse o Aristeu comentou, né, comigo, né, como se fosse uma cebola, né, que tem diversas cascas, e conforme nós vamos evoluindo, a gente vai eliminando essas cascas e partindo para planos superiores, né, grau evolutivo, né? E aí, então, tu vê que a importância, aí nós já vamos para parte, já não existe aquela necessidade, tá? Aí, através somente da sintonia mental, é feita essa comunicação, né? Bom, aí nós vamos para o corpo mental inferior, tá? Basicamente, né, esse corpo mental inferior, ele é a sede, né, da nossa inteligência, do nosso raciocínio, né? Então, nesse corpo estão as energias criadas pelos nossos pensamentos, né, que vão se tornar a nossa realidade. Daí a importância dos nossos pensamentos, né? Este corpo, né, mental inferior, ele é considerado a sede da intelectualidade, né? Então, ele também guia a nossa mente nesse plano, né? Está relacionado também ao ego inferior. E aí, este corpo seria o último corpo, né, do nosso quaternário inferior. Então, o homem é 7 corpos, então, corpo físico, o duplo etérico, corpo astral e o mental inferior fazem parte do nosso quaternário inferior. Depois nós vamos seria a tríade divina, né, que o corpo mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico, né? Aí, nesses corpos da tríade divina, é importante salientar que não existe a relação tempo-espaço, né? Não existe presente, passado, futuro, espaço também, não existe delimitação alguma para o espaço, né? Então, nesse mental superior, né, ele tem, assim, é como se fosse um banco de dados, ele tem nele o nosso propósito de vida, né? Então, vem nele, assim, quando a gente vai encarnar, então nós recebemos lá em cima a nossa missão. Olha, nessa encarnação, tu tem que fazer isto, principalmente reparar isto, aquilo, mas existe o véu do esquecimento, né? Mas nesse corpo mental superior tem esse nosso propósito, né? Propósito de vida, né? Que estamos é um local onde a gente não consegue, assim, é difícil a gente acessar, né? Somente
através de algo, depois a gente, no estudo, a gente vai vendo que algumas técnicas da apometria a gente consegue acessar, mas é um local dificilmente de acessar. Ele tem uma forma ovulada, envolve todo o corpo físico, né? E sendo que na sua periferia desse corpo mental superior constitui a aura, né? Que a gente já sabe que tem cor e tamanho, que varia de acordo com a frequência vibratória de cada um. Né? Então, os médiuns clarividentes conseguem perceber, né, pela tonalidade da aura, a questão como é que está o nosso. A gente fazendo só um resumo dessa nós viemos falando do que os corpos são veículos de manifestação do nosso espírito em cada plano, né? Então eles vibram em dimensões diferentes, né? Que a questão nossa, aí nós fomos dando características de cada um desses corpos, né? Então eu acabei parando no mental superior, né? Mental superior, né? Que é ali onde está a manifestação, onde o espírito se manifesta e onde traz tá armazenado o nosso propósito de vida, né, nosso plano encarnatório. Então, quando a gente vem para cá, nós temos as informações de como é que nós devemos cumprir a nossa missão aqui, né, nesse plano. Claro, aí existe o véu do esquecimento e aí na volta, né, esse corpo mental tem uma forma ovulada, né, envolvendo o corpo físico, né, e nas suas porções periféricas constitui a aura, né, que pelos videntes, né, de acordo com a sua tonalidade, né, conseguem ver, né, conseguem enxergar, né, pode ser percebido, né, pelos clarividentes, né, a tonalidade, né, que aí varia essa tonalidade em função da frequência vibratória e da energia dos nossos pensamentos, né, os campos vibratórios gerados pelos nossos pensamentos, né. Então, a gente nunca pode esquecer que o pensamento é força viva, né? A energia que projeta é proporcional à potência da mente e à força de vontade do emissor, né? Então, como eu comentei, esses 3 corpos mais sutis que corresponderiam à tríade divina não tem a questão de tempo e espaço, né? Vibra em outra dimensão, além do tempo e espaço, né? Que não existe no plano astral. Aí o sensitivo, né, que através de técnicas, né, projetar nessa dimensão, né, ele consegue ter o poder consegue conhecer, né, ter o poder não, mas conhecer os fatos passados, né, com precisão de detalhes, né, e dessa forma até ler o pensamento, né, dos circunstantes, né. Então, tamanha complexidade e perfeita engrenagem, né, sobre esse assunto, um filósofo sentenciou: o homem somente sabe e entende aquilo que lhe permite a ordem natural das coisas. Fora disso, não pode e nem sabe mais. Estamos comentando da questão dos corpos, né? E aí nós vamos para o outro corpo, o corpo búdico, né? Que pouco podemos dizer sobre essa estrutura vibratória, mais próxima do espírito puro, né? Porque está muito distante de nossos padrões físicos e nossos meios de expressão, né? Ele é atemporal, né? Então, usando técnicas para atingir essa dimensão superior, para de lá visualizar o passado, né? Dessa maneira, temos conseguido detectar situações anômalas, vivências muito dolorosas sedimentadas no tempo. Né? Em face da lei cósmica, que tem por enunciado mais simples na sentença, teus pecados te encontrarão, toda desarmonia provocada por um ser consciente passa a vibrar na consciência do transgressor. Então, como qualquer ato desarmônico tem força viva, em tais casos, a pessoa perde o maior bem do espírito, né? Que seria a paz. Depois nós vamos para o corpo átmico, né? Que é o corpo mais sutil, né? E aí é difícil descrever algo que transcende a tudo, né? Que não tem forma, existência. Então, esse onipresente absoluto que manifesta em cada indivíduo dá-se o nome de Atman, ou espírito puro. O corpo átmico, esse eu cósmico, constitui a essência divina em cada ser criado.
né? Somos idênticos a Deus pelo ser. Dessa forma, Deus é eternamente presente. E esse corpo átmico é o coordenador de todos os corpos e sua ligação com o plano divino. Não por essa razão, Jesus disse, vós sois deuses, Deus está dentro de nós. Né, que a densidade de cada corpo trabalha, o espírito, né, em cada, de acordo com o seu grau evolutivo, a tendência dele despindo desses corpos, né, conforme vai ocorrendo a sua evolução, e a nós cabe fazermos o melhor, né, nós estamos no corpo mais denso, né, o espírito pertence a tudo, a mente, a consciência, tudo são propriedades do espírito, né, então cabe a nós buscarmos esse grau evolutivo para ir superando tornando, né, tendo acesso a esses corpos mais sutis, os mais densos, conforme nós vamos subindo. Então, desculpa os problemas técnicos, que a mente é isso aí, a apresentação. Obrigado, Daniel. Valeu, tá? Desculpa as É isso dificuldades aí. Tem coisas que fogem um pouco do nosso alcance, né? É tranquilo. Tá Tá? bom.